Obrigada, presidente. Acompanhei aqui a discussão e resolvi encaminhar o voto, até porque na fala da vereadora Georgia, ela comentou, né, que às vezes os homens não têm lugar de fala para falar, então, por ser mulher, por ser mãe, né, eu acho que é importante o nosso posicionamento. Então, sim, né, essa resolução fala da questão do aborto em casos onde se permite, né, que são em casos de estupro, que a legislação já determina, mas é importante lembrar que a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela fala dos casos de estágios avançados de gravidez, né, acima de 22 semanas, que é mais da metade da gravidez, ou seja, você já tem um bebê formado, com todos os órgãos, com toda, né, com o coração batendo, enfim, ali dentro, quando a gente vai fazer um exame, quando a gente está grávida, a gente vai fazer o exame, você vê o bebê, inclusive, fazendo xixi, o bebê faz tudo o que a gente faz, é um bebezinho mesmo. Né? Não é, a gente não está falando, às vezes, até de um feto que está ali no comecinho, que se discute quando realmente começa a vida. 22 semanas é mais da metade da gestação de uma mulher. Então, é claro que a gente não é irresponsável de falar, de julgar uma mulher que sofreu um crime de estupro, que eu imagino que né, a gente não consegue nem imaginar uma mulher que tenha sofrido isso, porque é uma dor terrível, é um crime horroroso, e, no entanto, a gente está falando de uma vida, de um bebê que já está formado, que já passou ali dos estágios iniciais, que já está formado. E a esquerda, o PT, fala tanto da ciência, não é? De ouvir a ciência, e a gente está falando de médicos que trabalham com isso. E eles julgaram que esse procedimento de assistolia fetal, que eu não sei se a senhora sabe, que é colocar cloreto de potássio no coraçãozinho do bebê e fazer o coração parar e retirar as partes do feto, tirar a cabeça, tirar os órgãos. É uma coisa até horrível a gente falar isso, a gente que é pai, que é mãe, porque é um procedimento cruel, desumano. Sim, mas são médicos que recomendam isso, é a ciência. Quando interessa, a gente defende a ciência, e quando não interessa, aí a gente não defende mais. Sim, mas é a ciência, é isso que eu estou falando, é a recomendação médica. Então, assim, a gente não vai ficar discutindo, né? Enfim, o que acontece? No Brasil, a gente sabe, sim, que é um problema de saúde pública. Em geral, as mães e as mulheres que tomam essa decisão, mesmo nesses casos, às vezes a mulher está precisando ali ela está passando por um momento tão crítico, às vezes financeiro, sem assistência financeira, sem assistência psicológica, sem apoio. Então, por isso que é tão importante também a gente divulgar o apoio das entidades que dão apoio para essas mulheres, para essas mães. E outro ponto que no nosso país a gente não fala é divulgar a possibilidade dessa mulher, dessa mãe, ou até mesmo dessa criança e adolescente, que a gente sabe sim que o aborto existe, que é um problema que a gente tem que combater, mas qual é a situação? Ela pode dar essa criança para adoção, ela pode encaminhar para adoção. Isso é legal no nosso país. Só que as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem, e a nossa cultura, muitas vezes, nem aceita isso. Por isso que, muitas vezes, a mulher, a adolescente, tem o filho e, às vezes, joga na lata do lixo, que também é outro absurdo. Mas a gente precisa também falar sobre isso, que ninguém tem que obrigar uma mulher a criar um filho que foi vítima de um crime. Não, só que é uma vida, é um bebê, ela pode sim caminhar para a adoção. Existem entidades que dão esse apoio, que dão esse suporte. Existe uma lei, inclusive, eu falo que é a única plaquinha que eu fiquei feliz quando eu vi, que, né, a gente combate muito as plaquinhas, mas quando você vai numa unidade de saúde, tem ali uma plaquinha dizendo que é permitido no nosso país. Então, é disso que a gente está falando, é de uma recomendação médica, né, de não fazer um procedimento que é desumano, que é cruel com o bebê que está na barriga da mãe, numa gestação avançada, e que existem outras formas de lidar com isso. Uma delas é atendendo essa mãe. Então, aqui eu cito também a entidade que é a Casa Provida Imaculada Conceição, que existe aqui no nosso município, que dá esse apoio financeiro, psicológico para as mulheres. 30 segundos. E
divulgar essa possibilidade da mulher que não quer o bebê, de dar o bebê para adoção e a gente preservar essa vida. É isso que a gente está falando. Por isso, o meu voto, por isso eu assinei e voto nesse requerimento e peço o voto positivo de todos os vereadores. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa.